Oi, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Natália. Eu trabalhei 12 anos na Marinha Mercante, sou mãe de duas crianças. E aqui nesse canal eu ajudo mulheres a conquistarem a autoestima e independência emocional. E eu descobri algo essencial sobre a autoestima e eu quero compartilhar com vocês hoje. E ela não volta só com motivação. Então, se você caiu no papo da motivação da autoestima, você foi enganada, porque ela não vai voltar. A autoestima, ela é científica, é neurociência e é principalmente psicológica. Então, vem comigo que eu vou te mostrar 4 coisas que você vai fazer, 4 vitórias que você vai ter no seu dia que vão mudar a sua vida e vai fazer voltar a sua autoestima. Então, vamos começar falando sobre autoestima. A autoestima é a percepção de eficácia e competência. Albert Bandura, um teólogo responsável por criar o conceito de autoeficácia. O que é essa autoeficácia? É um conceito que define a crença de uma pessoa na sua própria capacidade de realizar tarefas e alcançar objetivos. E isso vai influenciar significativamente o pensamento, motivação e comportamento e vai ser um pilar para a sua autoestima. E embora esse teólogo tenha enfatizado que a autoeficácia não é o único fator para a autoestima, outros estudos baseados na sua teoria mostram que altos níveis de autoeficácia geralmente são associados à autoestima e baixa autoeficácia é baixa autoestima. Ai, Natália, que papo chato, eficácia, autoestima, porque é isso que vai ajudar vocês a terem pequenas vitórias todos os dias. É isso que vai fazer vocês saírem da inércia e com estudos comprovados de neurociência, vocês vão conseguir aumentarem muito a eficiência do dia de vocês. Então, vem comigo na neurociência. Na neurociência, cada pequena vitória libera dopamina que se associa ao progresso. Quando você libera dopamina em pequenas quantidades, funciona como um reforço positivo e motiva o cérebro a repetir comportamentos que vão levar ao progresso. E a base da neurociência é a seguinte, a dopamina. A dopamina ele não é só um neurotransmissor de prazer imediato. Ela é motivação, antecipação, aprendizado, atua no sistema de recompensa do cérebro e sinaliza da forma, isso foi bom, faz de novo. Fala isso para o teu cérebro. Esse é um efeito. Segundo efeito, o efeito do progresso. Quando a gente estabelece metas muito grandonas, a dopamina demora a ser liberada. Se você tem uma meta que vai lá na frente, ai, eu quero ficar rica, é uma meta muito grande, então você vai se desanimar no caminho. Quando a gente quebra essas metas em pequeninos passos, a gente cria múltiplos pontos de liberação de dopamina. Por exemplo, eu quero ficar rica, não, mas eu preciso economizar dinheiro. Não, mas eu preciso guardar R$ 10 todo dia, viu? Ficou uma meta pequena. E é muito mais fácil você conseguir seguir uma meta pequenina do que uma grande meta e que vai ser muito mais difícil para o seu cérebro receber a dopamina no tempo certo. Terceiro ponto, feedback de quase. Estudos sugerem que a dopamina é liberada não só quando você alcança o objetivo final, mas quando você espera, quando você está indo em direção ao objetivo. Então, cada check que você dá libera um pequeno pontinho de dopamina, um pequeno surto de dopaminérgico, digamos assim. Hoje eu consegui guardar R$ 15. Hoje eu consegui economizar R$ 15. Ponto. A liberação de dopamina. Eu quero me tornar uma musa fitness. Hoje eu consegui ir para academia. Ponto. Liberação de dopamina. E assim você vai. Eu quero ler 10 livros no ano. Hoje eu li 2 páginas. Ponto. Liberação de dopamina. E isso vai fortalecendo o processo. Vai criando um ciclo. Dopamina, progresso. Progresso gera hábito, que é o quarto ponto. Dopamina, progresso, ir fazendo e hábito. E o quarto ponto do progresso é o hábito. Após a liberação de dopamina, você vai construindo hábitos. Você vai celebrando as pequenas conquistas, como arrumar a cama, enviar um e-mail, estudar por 20 minutos, organizar uma gaveta, limpar uma área,
você vai treinando o seu cérebro para associar o esforço à satisfação, fortalecendo disciplina e foco. Fortalecendo disciplina e foco, você cria um processo. Dopamina, progresso, direção progresso, hábito. E aí vira um ciclo. E com as vitórias você vai aumentando a motivação, aumentando sua autoestima cada vez mais. E o seu cérebro, ele não acredita em promessas, ele acredita em evidências. Ah, Natália, por que você está falando isso? Porque as pequenas ações que você tomar vão ser evidências para o seu cérebro saber que pode confiar em você. Enquanto você não mostrar para o seu cérebro que você é capaz de realizar coisas, ele não acredita em você, ele não confia em você. Olha que louco, o seu próprio cérebro para de confiar em você quando você não dá provas para ele que você pode fazer. Então não adianta, você vai ficar meses, você vai ficar anos, eu quero eu quero emagrecer, mas se você não der, não subpartir isso em pequenas coisas que você pode fazer e que o seu cérebro entende que você é capaz de realizar, ele não vai liberar dopamina e você não vai entender, e ele não vai entender que você pode fazer isso. Ele vai continuar o ciclo, você continua sem conseguir fazer nada, sem dar nenhum retorno para o seu cérebro, e isso vai deixando você num ciclo vicioso que cada vez você confia menos em você. E agora que você já entendeu como seu cérebro funciona, eu vou te falar como que eu comecei a organizar minha vida em 4 vitórias por dia. Corpo, mente, trabalho e espírito. E você ganhando essas 4 vitórias no dia, você vence o seu dia e vence a sua vida. A sua primeira vitória vai ser no corpo, vai ser quando você acordar. A sua primeira vitória, ela precisa ser física. Você precisa acordar o seu corpo. Você precisa dizer para o seu corpo que você está ativa. E aí eu percebi que quando eu não treinava, eu ficava mais reativa, eu ficava cansada, ficava insegura. E pela neurociência, isso é assim bem explicado, é muito entendível. Por quê? Porque o exercício, ele vai aumentar a dopamina basal, aumentar a serotonina, que aumenta a sua neuroplasticidade e reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o que acontece quando você faz exercício físico? Você reage menos emocionalmente. E autocontrole depende da sua energia fisiológica, energia que seu corpo gasta no exercício físico. Então, quando você tem uma baixa energia, você tem uma baixa regulação emocional. Quando você gasta essa energia no exercício físico, você tem uma alta regulação emocional. Então, isso vai mexer diretamente com o seu lado emocional. E eu faço sempre um paralelo com a minha vida a bordo, né, com a minha vida na Marinha. A bordo, a gente não faz operação crítica cansada e desregulada. A gente tem que estar 100% ali, com a mente 100% ali. Então, você tem que primeiro estabilizar o seu sistema emocional. Então, o treino é a estabilização que você vai fazer no seu sistema emocional logo que começa o dia. Você provoca o seu corpo físico uma mudança comportamental e aí você vai se tornar mais firme nas decisões, com menos necessidade de agradar, com menos ansiedade durante o dia. Então, quando você treina, você não vai mudar só o seu corpo, vai mudar a sua autoridade interna, muda a forma como você vai se enxergar. Com essa primeira vitória do seu corpo, 30 a 60 minutos de movimento. Você pode ser uma corrida, pode ser uma caminhada, pode ser pode ser academia, pode ser algo que você gosta, beach tênis, pode ser qualquer coisa, ciclismo, mas você tem que mover o seu corpo, você precisa mover o seu corpo. E quando você dá essa primeira vitória física para o seu corpo, tudo vai ficar mais estável ao longo do seu dia. Essa foi a primeira vitória, agora eu vou te falar sobre a segunda vitória do dia. A segunda vitória do seu dia vai ser mental.
Por que que a parte mental é tão importante para o seu dia? Depois da parte física, a parte mental é essencial. Você percebe que quando você acorda, você já está sobrecarregada, você já está acelerada, você tem mil coisas para fazer durante o dia. E aí vem os pensamentos: ai meu Deus, minhas obrigações, minhas preocupações, minhas responsabilidades, eu tenho que levar o menino na escola, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar aquele projeto, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que organizar a casa. E aí você já entra naquele estado de sobrecarga de manhã. Por mais que você tenha feito atividade física, você vai entrar nesse estado e vai ser difícil para o seu cérebro sair dele. Então, a neurociência mostra que o cérebro ansioso ativa o modo de ameaça, e o modo ameaça reduz a atividade do córtex pré-frontal, literalmente reduz a sua inteligência. Você não consegue pensar quando você está em modo ameaça. Então você vai tomar decisões piores, vai ser mais autocrítica em relação a você e vai se sentir mais insegura. Então a sua vitória mental, a sua primeira vitória mental, você vai fazer o seguinte: você vai primeiro escrever no papel qualquer coisa que venha na sua cabeça. Pode ser uma coisa que você está sentindo, você pode copiar um vídeo na internet, no papel, pode resumir um livro que você está lendo, escreve uma oração na sua agenda, mas escreve alguma coisa. Essa vai ser a primeira coisa. A segunda, você vai planejar o seu dia. Você vai materializar o que você quer fazer durante aquele dia. Pode ser no papel, pode ser bloco de notas no celular, mas tem que ser algo viável. Não adianta você botar 20 tarefas. Ai, não, tem mil coisas para fazer, vou botar tudo que eu tenho para fazer. Não adianta. Põe só aquelas tarefas que você vai ter certeza que você vai fazer durante o dia. Fazendo essas duas coisas, você vai reduzir sua carga mental, escrevendo no papel e colocando o que você tem para fazer durante o dia, você vai reduzir a sua ruminação, aquela sensação que você está carregando coisas demais dentro de si. Quando você materializa, você põe para fora tudo que você tem que fazer, é como se você despejasse tudo que está dentro de você ali fora, né? É como você pudesse enxergar agora tudo que está dentro da sua cabeça. E eu sempre trago um paralelo para a minha vida a bordo, né? A bordo você não opera com as coisas na cabeça. Não está nada dentro da sua cabeça. Tudo que você está fazendo ali a bordo é escrito, é planejado, é organizado. Então, mente organizada gera decisão firme. Então, comece a sua vida organizando a sua mente, colocando para fora o que tem na sua mente. E agora eu vou te falar qual vai ser a sua terceira vitória do seu dia. A terceira vitória do seu dia vai ser profissional. A sua autoestima ela vai crescer com você produzindo no trabalho. E na psicologia, a competência percebida aumenta a autoestima. Quando nós, indivíduos, acreditamos em nós mesmos, na nossa capacidade, quando a gente acredita que a gente é capaz de realizar tarefas, de superar desafios, de alcançar um objetivo, a nossa autovalorização e autoconfiança aumenta. Isso é explicado também pela neurociência, que quando você conclui uma tarefa, libera dopamina de conquista e não de prazer, né? Libera aquela dopamina que você completa, né? Que você conseguiu alcançar. Então, o que você está dizendo para o seu cérebro? Mesmo em dias difíceis, eu consigo fazer algo importante. Então, independente, você já teve uma vitória no corpo, já teve uma vitória física, já teve uma vitória mental, agora você vai ter uma vitória profissional. Pode ser uma aula, pode ser algo que você estude naquele dia, pode ser um projeto, uma parte de um projeto que você consiga entregar naquele dia, mas tem que ser algo relevante para o seu trabalho. Pode ser uma pequena coisa, mas algo que vai acrescentar na sua vida profissional. E aí a minha vida profissional a bordo, milhares de coisas aconteciam em um dia. Só que tinha uma coisa que eu sempre focava, e aí aquilo eu tinha certeza que eu tinha tido vitória naquele dia, se a operação tinha sido segura. Porque a segurança a bordo ela é essencial, né, para a gente. E se a gente conseguia fazer uma operação em que todos saíam seguros, que todos saíam bem,
que as pessoas saíam dali íntegras, né, do mesmo jeito que iniciaram a operação. Aquilo ali trazia uma tranquilidade para as nossas mentes, né? Então, por mais que tivessem outras coisas para fazer, as pessoas terem saído bem daquela operação já deixava a gente satisfeito, né, a bordo, deixava a gente com aquela coisa de missão cumprida, né? A gente conseguiu realizar o que a gente se propôs. E quando você dá essa mensagem para o seu cérebro de missão cumprida, você cria estabilidade emocional, você vai alcançar a sua autoestima. E a sua autoestima cresce quando você se prova competente para você mesma, entendeu? É como se fosse uma vitória para você mesma. Então, você vai fazer uma tarefa relevante no seu dia, no seu profissional, no seu trabalho. Não 10, não 20. Só uma tarefa relevante no seu dia. E eu tenho certeza que com essa vitória profissional você vai ter a sensação de sucesso no seu dia. E agora eu vou falar para você a quarta vitória no seu dia que vai fazer você vencer na vida. A quarta vitória no seu dia vai ser espiritual. A quarta vitória ela é invisível, ela é a mais profunda. E aqui espiritual eu não estou dizendo religião, eu não estou atrelando a nenhum tipo de religião. Eu percebi que quando eu não tinha um momento de silêncio, o meu dia ficava meio pesado, sabe? O meu dia ficava mais denso. Quando eu não me voltava para mim mesma, o meu dia ficava meio pesado. Então, o que eu estou falando aqui é que você precisa fazer uma conexão com você mesmo. Você já treinou o seu corpo, a sua mente, o seu profissional, e agora você vai se voltar para você mesma. Pode ser uma oração, pode ser um momento de silêncio, pode ser um momento de gratidão por tudo que aconteceu na sua vida, pode ser uma reflexão, mas você precisa parar. Você precisa parar o seu cérebro, a sua mente. Você precisa dar um stop nas suas emoções, principalmente de medo, de ansiedade, de estresse do dia a dia. Você precisa 5 minutos. Não deixar que nada externo te influencie. E quando você aumenta esse tipo de atividade, você aumenta a atividade do seu córtex pré-frontal. E essa região do cérebro ela está associada a funções de altíssimo nível. E quando você fortalece ela, você traz melhorias, você traz saúde mental e emocional, você traz regulação e consciência. E fazendo isso, fazendo essa meditação, tendo essa vitória emocional, você vai atingir mais calma, mais clareza e menos ansiedade para o seu dia. Então eu te chamo para ter essa vitória espiritual, que é de 5 a 10 minutos no máximo, gente. Só isso, 5 a 10 minutos. Sem celular, sem estímulo, só você com você mesma ali. Tenta não pensar em nada, deixa a mente assim, bem limpa, bem em silêncio, procura um local bem silencioso, procura um local bem tranquilo para você fazer isso, e aí fica ali 5 minutinhos. Se você não é capaz, gente, de ficar 5 minutos, gente, calada, ó, eu comprei esse meu timerzinho aqui, olha, não sei se está aparecendo 5 ou 2 aí, mas é 5. E aí você vai mudando aqui, aí pronto. Ai, Natália, meu dia tá corrido, eu não tenho condições de 5 minutos. 5 minutos, gente, você não consegue parar. Se você não consegue parar 5 minutos para você mesma, olha, não tem nada que eu possa fazer para te ajudar também. Você põe no timerzinho, olha, 5 minutos contados de relógio. E aí você fecha seu olhinho e fica ali, olha, tenta não pensar em nada, tenta não deixar as coisas do dia a dia virem em cima de você. Fica ali, ó, só de olhinho fechado e, e se regulando, né, emocionalmente. Então essa é a quarta vitória, gente. A quarta vitória, ela é emocional, ela é com você mesmo, espiritual com você mesmo. Então, recapitulando, gente, as 4 vitórias do seu dia que vão salvar a sua vida.
corpo, mente, trabalho e espírito. Você só precisa dessas 4 coisas, gente. A gente tende a complicar tudo na nossa vida, a gente tende a achar, ai meu Deus, tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo organizado, tem que estar. Não. Você não precisa organizar sua vida toda de uma vez. Você só precisa de 4 coisas no dia. E se você ganhar essas 4 coisas no dia, a sua autoestima vai voltar. A sua autoestima ela não volta num dia, mas ela volta dia após o outro, conforme você vai vencendo as coisas do seu dia, conforme você vai tendo pequenas vitórias, gente. São 4 coisas no dia, não foca em fazer milhões de coisas, você vai surtar, foca só em 4. E comenta aqui, gente, qual das 4 vitórias você já tem e qual você vai começar amanhã, tá? Se comprometa a começar amanhã e vença o seu dia. Se você vencer o seu dia, a sua vida inteira vai mudar. É isso, meninas. Beijo, vençam hoje e sempre.